Ler o Salmo 139. Salmo de número 139. Nós sabemos que todos os salmos são orações. Quando nós lemos os salmos, nós nos colocamos junto àquele que escreveu o salmo e fazemos dele a nossa oração. E essa é uma das orações que eu penso mais deleitam o nosso coração quando a lemos. Não que todas as outras não sejam maravilhosas, mas é que, à medida em que a lemos, nós podemos nos lembrar e contemplar a presença de Deus em cada momento da nossa vida. Então, embora nós já tenhamos lido muitas vezes esse salmo, inclusive aqui nos nossos cultos, mais uma vez, nós podemos ler como se fosse a primeira. Então, leiamos, irmãos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Os Teus olhos, perdoe-me, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e me guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos conduza, irmãos, na meditação da Sua palavra. Quando, nos meus primeiros dias de caminhada cristã,
Uma das maiores dificuldades que eu tinha era exatamente saber o que é ser cristão. Eu olhava para a vida dos crentes e achava a coisa mais linda do mundo, e eu queria ser também. Mas havia um grande problema, é que por mais que eu quisesse ser cristão, eu não conseguia me regenerar. Eu não conseguia vencer os meus próprios pecados, as minhas tentações. E eu já contei para vocês algumas vezes, todos os domingos eu fazia alguns votos, só para na segunda-feira começar, estou dizendo na segunda-feira, no domingo mesmo, já começar a fazer tudo errado novamente. Porque, assim, na verdade, eu não tinha uma concepção do que é ser cristão. E eu pensava que, com força de vontade, no meu esforço próprio, eu conseguiria fazer isso. E foi uma fase muito difícil. Naturalmente, meus irmãos, que é o Espírito Santo que estava trabalhando, me preparando para entender a palavra de Deus, me preparando para conhecer a doutrina da salvação pela fé em Jesus. Mas enquanto isso não acontecia, eu um dia me deparei com este salmo. E, meus irmãos, foi talvez a palavra mais consoladora que eu tinha ouvido até aquele dia da minha vida. Eu finalmente comecei a entender a essência do que é ser cristão. Para eu entender um pouco mais, para eu ter uma visão completa da morte de Cristo na cruz pelos meus pecados, para que eu pudesse entender que quando você entrega a vida a Jesus Cristo, o Espírito de Deus é quem vem habitar dentro de você, e é Ele que transforma, é Ele que regenera, isso ainda levou algum tempo. Levou algum tempo ainda para eu ter uma clareza do que é ser crente. Mas antes que eu pudesse entender mais plenamente a doutrina da morte de Cristo por nós, Deus estava me fazendo entender uma outra coisa. Antes de conhecer a doutrina, Deus estava me ensinando quem Ele é. E através desse texto aqui, então, Deus começou a falar muito ao meu coração e dizer mais ou menos assim para mim, não exatamente com essas palavras: uma coisa só, confia em mim. Confia que a tua vida está nas minhas mãos. E, meus irmãos, foi assim que começou a despertar a fé, que Deus começou a despertar a fé. Antes que despertar a fé num conjunto de doutrinas, o que é muito importante, fé no próprio Deus, confiança no próprio Deus. Eu acho que todos vocês devem ter tido experiências muito fortes, muitas vezes também com a Escritura, ou especialmente com este salmo. Quem aqui de vocês nunca experimentou o Espírito Santo falar fortemente ao seu coração através de tudo o que está aqui? Foi muito bom para cada um de nós compreender o fato de que em tudo Deus está conduzindo a nossa vida. É uma grande fonte de cura para os nossos corações o saber que nada na nossa vida acontece por acaso, mas que tudo está sob o controle do Senhor nosso Deus. Se vocês, e eu penso que sim, pensam um pouquinho na própria vida de vocês, verão que neste mundo, muitas vezes, o nosso coração ele fica machucado, ele fica ferido. Nós machucamos o nosso próprio coração com os nossos pecados, quando temos consciência dos erros que nós cometemos. E quanto mais o Espírito de Deus está trabalhando na nossa vida, no nosso interior, maior é a consciência disto. Também neste mundo, meus irmãos, nós muitas vezes ficamos com o coração ferido por causa do pecado de outras pessoas. Porque as pessoas falham conosco, porque as pessoas têm as suas limitações, têm os seus pecados, e então muitas vezes nos machucam também. Nós também muitas vezes ficamos com o coração machucado, conforme lemos na Escritura, e a nossa experiência mostra, por causa das tragédias desse mundo caído. Nós vivemos num mundo em que as coisas não são exatamente como nós gostaríamos.
Aliás, o apóstolo Paulo diz que até a natureza geme, aguardando a volta de Jesus. Nós também muitas vezes ficamos machucados, porque Satanás nos ataca, porque o inimigo das nossas almas arma ciladas para nós, tentações, mentiras, acusações, e tudo isso faz com que nós, muitas vezes, fiquemos com a alma dolorida. Mas não se espantem, meus irmãos, de eu dizer isso. Às vezes, as feridas do nosso coração, elas são causadas pelo nosso próprio Pai Celestial. Quando nosso Pai Celestial vê que nós precisamos ser disciplinados, então diz o profeta Oséias, o Senhor nos fere. Como um pai que ama a seu filho e usa a sua vara, assim Deus às vezes precisa usar, eu digo às vezes, Creuza, será que é às vezes? Muitas vezes. O nosso Pai Celestial precisa usar a sua vara espiritual para nos colocar nos verdadeiros caminhos da santificação. Então tudo isso nos machuca muitas vezes. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, em que às vezes é necessário que sejamos machucados, assim como um Pai Celestial que amorosamente disciplina os seus filhos, o nosso Pai Celestial também depois disto, como é que diz o profeta Oséias? Fez a ferida e a sarará. Ele nos coloca no colo, Ele nos abraça, Ele nos fala do seu amor para conosco, Ele nos consola e diz: filho, o que eu estou fazendo é para o teu bem. Neste salmo, meus irmãos, nós temos assim como que um abraço de Deus para nós. É como que Ele colocando seus braços fortes à nossa volta e dizendo: filho, eu amo você. Você é precioso para mim. E eu gostaria então, meus irmãos, de, olhando para este salmo, junto com vocês, meditar a respeito deste fato. O fato de que nós temos um Pai Celestial onipotente, onipresente, onisciente, ou que Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele pode todas as coisas, mas mais do que isto, Ele não fica apenas olhando passivamente as coisas que acontecem na nossa vida. Ao contrário, Ele governa todas as coisas que acontecem na nossa vida. O salmista nos diz no versículo de número 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Não é, você sabe que não é que Deus tem um grande livro celestial e ali Ele vai escrevendo literalmente todas as coisas. Você sabe que isso é uma metáfora para dizer que tudo na nossa vida está sob a vontade de Deus, está sendo conduzido por Deus. Cada um dos nossos dias, Ele diz aqui, inclusive, meus irmãos, o nosso coração está nas mãos de Deus. Inclusive, aquelas coisas que acontecem na vida, que nem todos nós, ou que nós muitas vezes não gostamos. Mas a Bíblia diz que, segundo o conselho da sua santa e muito sábia vontade, Deus governa todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Ou para usar uma palavra teológica, aqui a Bíblia nos fala a respeito dos decretos de Deus. E nesse sentido a Bíblia diz que tudo quanto acontece é de acordo com os decretos de Deus. Eu reconheço, meus irmãos, que esta é uma doutrina misteriosa, Éricles. Como diz o profeta Isaías, o nosso Deus é um Deus misterioso. Isto é, Deus, na sua grandeza, Ele está além do nosso entendimento. Ele é muito maior do que nós possamos conceber. Porque, por um lado, a Bíblia diz, por exemplo, aqui neste salmo, que Deus é soberano. Ou como diz o profeta Jeremias, não cabe ao homem
determinar o seu caminho. Não cabe ao que caminha o dirigir os seus passos. É Deus quem conduz todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina, e é também a nossa experiência, aquilo que nós reconhecemos, que nós não somos marionetes. Isto é, nós somos seres morais, responsáveis, capazes de escolhermos as decisões que vamos tomar, capazes de tomarmos decisões, e isso faz com que nós sejamos inteiramente responsáveis diante de Deus. Isso é uma coisa além do nosso entendimento. Então veja, por exemplo, aqui nos versículos 23 e 24, o salmista ora, e ele fala assim: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu estou fazendo alguma coisa errada e me guia, Senhor, pelo caminho eterno. O que esse homem aqui está reconhecendo são duas coisas. Primeiro, que ele precisa andar por um caminho, mas segundo, se ele não for guiado por Deus, ele não andará por esse caminho. Em outras palavras, ele diz: eu sei que eu sou responsável pela minha vida e que ao mesmo tempo eu dependo do Senhor. No versículo de número 19, versículo 19, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Ele sabe que existe gente perversa e ele pede a Deus que Deus trate com as pessoas perversas. Isto é, ele não fica simplesmente assistindo passivamente as coisas à sua volta acontecerem, mas ele ora, ele busca a Deus, ele pede que Deus faça as coisas nesse mundo. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que se por um lado a Bíblia diz que tudo está estabelecido, ao mesmo tempo a Bíblia também fala de uma forma que nós não conseguimos entender, mas nós percebemos, é que também nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. Como é que eu vou conciliar essas duas coisas? Eu tenho que dizer para vocês que está muito acima do meu entendimento. Que, como diz aqui o salmista, isso é assombroso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não posso atingir. Mas tem uma outra coisa também que me faz pensar nessa doutrina dos decretos de Deus como algo muito misterioso. E é o seguinte: nós vivemos num universo onde existe mal, existe pecado, existem guerras, existem pandemias, terremotos e tantas outras coisas, mas existem fomes e destruições. E a pergunta, então, que nós, seres humanos, muitas vezes levantamos angustiados é: mas se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele simplesmente não freia? Por que Ele não acaba com o mal de uma vez? Certa vez eu li um livro, o homem estava pensando assim: por que Deus não fez um elefante pisar na cabeça da serpente lá no Éden? E aí mal algum aconteceria. Se Deus é bom, perguntam muitos ateus, ou muitas vezes nem tão ateus assim, por que o mal existe? Por que Deus permite o mal? E mais uma vez, eu tenho que humildemente confessar a minha ignorância. Eu não sei. Deus, em sua soberania, assim tem feito. Mas, meus irmãos, embora essas duas coisas eu não possa explicar, há algo que eu posso perceber em tudo isso. É que esta doutrina, além de me colocar no meu lugar diante de Deus, ela também é uma doutrina profundamente restauradora das nossas almas. É uma doutrina que, embora eu não saiba dizer todos os detalhes dela, eu sei que ela faz bem para o meu coração, porque ela me mostra a grandeza de Deus e mostra como Ele governa a minha vida. Essa doutrina, embora seja além do nosso entendimento, é uma doutrina na qual nós devemos crer, porque ela faz bem para a nossa alma. Eu quero te perguntar, iniciando: você crê que tudo está sob o controle de Deus? Primeiramente, essa doutrina é cura para a sua alma, porque o crer que cada detalhe da sua vida é plano de Deus, faz bem para o seu coração.
Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. De novo, meus irmãos, eu não tenho explicação para tudo o que acontece, os porquês de Deus ter estabelecido a história como ela é. Mas eu sei que tudo é plano de Deus. Isso é uma verdade que nós vemos ilustrada em muitas histórias da Bíblia. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão e disse a Abraão: a tua descendência será peregrina numa terra alheia por 400 anos. Ali a tua descendência será escravizada, mas depois de 400 anos virão para essa terra que eu tenho escolhido para vocês. Isso começou a acontecer na terceira geração depois de Abraão, quando os filhos de Jacó desceram ou subiram para o Egito, nos tempos de José. Mas muito tempo antes disso acontecer, Deus já havia determinado, Deus já havia escrito no seu livro que assim seria. Ou, por exemplo, também, quando lá em Atos capítulo 4, a igreja está orando, e eles dizem assim para Deus, com base nas Escrituras, eles dizem assim: Senhor, nesta cidade se ajuntaram a uma judeus, gentios e todos os povos contra o Senhor e contra o teu ungido, o teu santo servo Jesus, assim como a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que eles estão dizendo ali: Senhor, não acontece nada que não esteja debaixo do teu propósito. Não acontece nada que não esteja sob a tua mão. Agora, eu acho que um dos exemplos mais fortes, na maneira como ele fala claramente a respeito disso na Escritura, está na história de José. Eu gostaria de pedir que os irmãos, por favor, abrissem as suas Bíblias agora, lá em Gênesis capítulo 45, e nós vamos ler José falando com os seus irmãos. Muito tempo depois de todas aquelas histórias, aquelas dificuldades, aqueles conflitos familiares haviam acontecido. Os irmãos conhecem bastante a história de José, filho de Jacó. José era odiado pelos seus 11 irmãos. José foi traído pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para o Egito como se fosse um objeto, e ali no Egito ele foi vendido para ser escravo. E quando José, servindo fielmente o seu senhor na casa de Potifar, lá no Egito, ele, por causa de viver uma vida santa, foi acusado injustamente. E por causa dessa acusação mentirosa, ele foi para a prisão. Na prisão ele ficou muitos anos. Você consegue imaginar quanto transtorno na vida deste homem? Mais tarde, depois que José foi tirado da prisão e por causa das direções que Deus foi dando à sua vida, ele foi colocado como vice-governador do Egito. Num tempo de fome, os seus irmãos que haviam traído ele, que haviam vendido, que haviam mentido para o seu pai a respeito dele, esses irmãos vão lá para o Egito para comprar alimentos. E na frente de quem eles vão parar? Eles não conseguem reconhecer, porque José naturalmente deveria estar sem barba, como era dos egípcios, fazer isso usando aquele cabelinho estranho que a gente vê nas obras de arte. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. E quando então eles reconhecem, quando eles ficam sabendo quem é José, a primeira atitude deles é de medo. E eles ficaram com medo muitos anos também. Mas eu quero me reportar aos irmãos, ou me reportar aqui no capítulo 45, quando eles encontram José. E agora, o que José fala para eles? Versículo 5 até o versículo 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim,
não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, essa visão que José tinha da vida, não era uma coisa, digamos assim, romântica, uma fantasia, um consolo com o qual ele alimentava o seu coração para se consolar. Não, é a mais pura realidade. José sabia que mesmo por trás das más ações dos homens está a mão de Deus, que Deus está governando tudo. Então José diz para ele, é verdade, vocês me venderam, vocês intentaram o mal contra mim, vocês me traíram, vocês fizeram tudo de errado. Mas era Deus que estava me enviando na frente, era Deus que estava me trazendo para cá, porque Deus tinha algo maior aos seus olhos para fazer. Irmão, esse era o segredo o segredo pelo qual José não era um homem ressentido, não era um homem irado, não era um homem vingativo, não era um homem amargurado. Ele sabia que tudo está sob o controle de Deus. A lei do Senhor, que alegra a alma e restaura o coração, ela estava escrita no coração de José. Ele não tinha os 10 mandamentos, mas a lei do Senhor estava escrita ali. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é cura para a sua alma, o crer que a sua vida, além de ter sido plano de Deus, é uma dádiva de Deus. O Deus que sonda e conhece a tua vida toda. O Deus que sabe cada um dos seus passos, que sabe até os seus pensamentos quando você está sonhando. Quem aqui já sonhou e depois não lembra o que sonhou? Mas Deus sabe tudo na nossa vida. Versículos 13 e 14 está escrito assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Quando eu era menino, certa vez eu assisti um documentário, era uma coisa nova naquela época, a respeito de como acontece a concepção no útero da mulher. E o documentário mostrava lá os espermatozoides indo até o óvulo, chegando lá, não é? E assim, como é que diz aquele filme? Só pode haver um, né? E o autor do documentário, ele dizia assim, são 300 milhões de espermatozoides. E um só, o que chega primeiro. Você já pensou nisso? Que você é um em 300 milhões? Que assim, podia ter sido outro, e se fosse outro, provavelmente você não seria você. Mas quem é que fez isso? Quem é que teceu você ali no ventre da sua mãe? Quem é que te chamou pelo nome, que colocou nome em você, que determinou as suas características físicas todas, que determinou quantos serão os seus dias? Veja, o Espírito de Deus, diz aqui a palavra, uniu a semente do seu pai, a semente da sua mãe, e fez de você um novo ser. Corpo e alma, digamos assim, da sua mãe. Você foi feito ali um novo corpo e alma também. Todo o ser de você foi tecido pelo Senhor. O que eu quero destacar, você não existe por acaso. Você, assim como todas as coisas que acontecem, não são assim meramente fruto de coincidências ou de circunstâncias. Não, toda a nossa existência é um dom de Deus. Olha para a sua vida, irmão. Apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades que você possa enfrentar, você pode dizer assim, Senhor, como a minha vida é bela, como a minha vida é algo bonito, porque a minha vida é feita pelo Senhor. Terceira coisa, é cura para a sua alma, crer que Deus não somente planejou, Deus não somente trouxe você à existência, mas que a sua vida é governada por Deus. Não é que Ele planejou e depois de ter feito o plano,
Ele como que deixou as coisas acontecerem sozinhas. A cada momento, Ele está governando. Ele sabe, se subo aos céus, versículos 8 e 9, lá estais. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Irmãos, isso é espantoso. Nós estávamos conversando a respeito disso lá em casa hoje, não é? Na hora do almoço, resolvemos discutir teologia. E eu pensei comigo mesmo, como é que a gente vai discutir um negócio desse? Pensa, por exemplo, no que você fez hoje. Desde que você acordou, agradeceu a Deus pela noite, abriu os olhos. Mas eu não estou falando assim no geral, não. Você levanta, vai fazer a sua higiene pessoal, tomar café, depois vem para a igreja. O que mais que você fez hoje? Depois você foi para casa. Eu não estou falando assim, não. Eu estou falando assim, pense em cada gesto seu hoje. Em cada pensamento. Quando, por exemplo, você pisca, olhando para mim, Sarinha. Quando você coloca a mão no queixo. Quando você olha para o lado. Será que alguma coisa que você fez, Deus não sabe? Algum pensamento teu, Deus não sabe? Alguma palavra que você falou, será que Deus não sabe? Se Ele não souber, Ele não é onisciente. Ou Ele sabe ou Ele não sabe. E se Ele não sabe, Ele não é onisciente. Se Ele não é onisciente, se Ele não for onisciente, então Ele também não pode ser poderoso, todo-poderoso. Porque aí haverá coisas que não estão sob o controle dEle. Não é assim? Então, Deus necessariamente sabe tudo da sua vida. Desde o primeiro momento, aliás, desde antes da criação do mundo. Ele sabe tudo na sua vida. Agora, a sua vida, irmão, é um pequeno universo. Agora imagina, Deus sabe tudo na minha vida, Deus sabe tudo na vida do Leonardo, Ele sabe todas as pessoas que eu encontrei na minha vida, e todas as pessoas que o Leonardo encontrou, e todas as coisas, e de cada ser humano, do Brasil, do Japão, da Nova Zelândia, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as situações. Isso é espantoso, e é por causa disso que muita gente fala, Deus não existe. Aquelas pessoas que a Bíblia chama de insensatas, e que dizem no seu coração, Deus não existe, e que preferem pensar que tudo isso que acontece à nossa volta é obra da própria natureza, de uma grande explosão de não sei o que veio dar nisso tudo. Ora, diferente, nós, meus irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, veja no versículo 14, a última parte aqui do versículo 14, diz assim, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe, muito bem, você sabe no teu coração que Deus existe, e que tudo está sob o controle dEle. Eu gostaria, meus irmãos, de concluir a nossa meditação lembrando aquilo que diz a nossa confissão de fé a respeito da nossa doutrina. Diz que ela precisa ser considerada com especial cuidado. Isto é, nós não podemos ser levianos. Aliás, tudo que é de Deus, e tudo é de Deus, não pode ser tratado com leviandade, mas tem que ser levado muito a sério. Há pessoas que, olhando para essa doutrina, erroneamente concluem que se Deus é soberano, não importa o que nós façamos, as coisas têm que acontecer mesmo, então podemos viver de qualquer maneira. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ao mesmo tempo em que Deus é soberano, cada um de nós é completamente responsável por aquilo que está fazendo. É difícil entender? Eu acho que não é fácil entender, mas que é lógico a gente crer, porque assim é. Cada ato nosso,
nós somos responsáveis. Há pessoas que erroneamente concluem e até insultam a Deus, diz o apóstolo Paulo, dizendo mais ou menos assim para Deus: então do que o Senhor está reclamando? Porque se é o Senhor quem escolhe a quem quer, se o Senhor é quem determina tudo, mas Paulo pergunta: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Por acaso você já viu um caco de barro discutir no meio de outros cacos com o seu Criador? Ou perguntar para ele: o que você está fazendo? E a resposta é: trema diante dele toda a terra. Mas qual deve ser então a nossa atitude? A Bíblia nos fala muitas coisas a respeito disso, mas aqui Davi, ele menciona algumas atitudes corretas que nós devemos ter. Versículo 14, por exemplo, ele menciona gratidão. Graças te dou, Senhor, porque de um modo maravilhoso me formaste. Ele fala de assombro. Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, sabe aquilo que te deixa espantado quando você pensa? Admiração. Admiráveis são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Irmão, admire aquele que governa a tua vida. Tema e trema diante dele. Respeite o Todo-Poderoso. Ame o Todo-Poderoso. Seja grato ao Todo-Poderoso. Versículo 17 diz que os pensamentos de Deus, e claro, consequentemente as suas obras, são admiráveis para nós, são preciosas, são de inestimável valor. E nos versículos 19, 23 e 24, ele ora por justiça, e ele pede também que Deus o esteja santificando. Gratidão, humildade, admiração, adoração, oração. Mas eu quero fazer uma aplicação muito particular ao coração de cada um de vocês, em decorrência dessa doutrina. Aplique essa doutrina aos sofrimentos do teu coração. Coloque o óleo do Espírito Santo, mediante a palavra, sobre as feridas do teu passado. Por favor, abra lá no Salmo 56, versículo 8. Cadê o microfone? Daniela, leia, por favor. 56, 8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Onde é que estão as tuas lágrimas, irmão? Irmão, você já sofreu perseguição? Você já foi traído? Já sofreu violência física ou verbal? Você já foi machucado por alguém? Você já chorou escondido por causa dos males que alguém fez para você? Onde é que estão as tuas lágrimas? Veja o versículo 5 também, por favor, Dani. Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Alguém já torceu as tuas palavras? Se já aconteceu de você, fala uma coisa e no meio do caminho as suas palavras são torcidas? Machuca, dói. Saiba de uma coisa: cada lágrima tua é na presença de Deus. Ele está escrevendo ali, cada uma delas. E Ele está dizendo para você: quando você passou por isso, você não estava sozinho. Eu estava ali. E Deus não estava ali apenas olhando. Deus estava ali cuidando de você.
ministrando ao seu coração. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te deu vitória. Porque Deus não fez de você uma pessoa fracassada e destruída pela vida. Porque Deus cuida de você. Aplica isso no teu coração. Segundo, aplica essa doutrina para a tua própria vida espiritual. Pastor, sabe qual é o problema? É que muitas vezes os meus traumas fui eu mesmo que causei, com os meus erros, com as minhas tolices, os meus pecados. Mais uma vez, olhe para trás. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não deixe que os teus pecados destruam a tua vida, porque Jesus já curou os seus pecados ali na cruz. Segundo, aplique essa doutrina às tribulações do teu presente, às lutas que você está vivendo agora. Isaías capítulo 38. Você conhece esse texto, você sabe que desde o versículo 1, a Bíblia está contando para nós que houve um rei de Judá chamado Ezequias. Ezequias certa vez ficou muito doente, e Deus falou através do profeta Isaías e disse para Ezequias: coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. Já pensou um profeta falar isso para você, Bernadette? E Ezequias, diz o texto, ele voltou o rosto para a parede e ele chorou muito. Ele derramou todas as lágrimas que podia. E ele disse: Senhor, tu me conheces. Tu sabes que eu tenho andado em fidelidade diante do Senhor. E aí, leia comigo os versículos 4 e 5. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Eu sei, meus irmãos, que nem sempre Deus responde às orações da maneira como nós estamos esperando, né? Eu até brinquei quando eu cheguei em casa, 2 anos atrás, né, Tequinha? E fui ao cardiologista depois de ter colocado o stent, aquela coisa toda, e o cardiologista falou assim para mim: parabéns, senhor Plínio, o senhor tem pelo menos uns 15 anos pela frente. Eu disse: só? Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, olhando para esse texto aqui com vocês, sabe aquele momento que você está lá sozinho no teu quarto, cheio de tribulação, e parece que você está falando com ninguém, e Deus está dizendo para você, assim como Ele disse para Ezequias: eu ouvi, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou ouvindo a tua oração. Onde, meus irmãos, a Bíblia diz que por meio de Cristo nós não temos o direito de nos achegar a Deus. A Bíblia diz: olha, com ousadia, chegue na presença do Senhor, mesmo que você seja um pecador. Aliás, quanto mais você reconhecer seus pecados, melhor, porque você chega mais dependente da graça de Deus. Deus quer que você saiba que Ele está vendo as tuas tribulações do presente, e que todas elas estão sendo conduzidas pelo Pai Celestial também. Então, não desanime de orar, não desista, não deixe de buscar o Senhor, porque Ele diz: eu te tomo pela tua mão e te fortaleço e te ajudo. Terceiro, aplique essa doutrina em relação às tuas ansiedades com relação ao futuro. Quando eu era menino, eu acho que minha mãe está assistindo pela internet. Ela cantava um cântico. Está assistindo aí, mãezinha? Não dá para ela responder. Mas ela cantava uma música
E agora, ela cantava bem melhor que eu, mas essa música dizia assim: por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração? O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante hoje a tua provisão, pois sabes, não muda e sempre te ajuda. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante hoje a tua provisão. E o Pai que cuida dos passarinhos protegeu os irmãos agora, enquanto me ouviam cantar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Ah, como é bom acreditar, saber que Deus é soberano e que Ele cuida de nós. Amém.